Uma das profissões mais bizarras que eu considero é a profissão de carpideira ou de pranteadoras. E existe até hoje. São aquelas pessoas contratadas para chorar no funeral, chorar no velório. A tradição dessa prática remonta a milhares de anos. E a razão por que surgiu essa carreira é para mostrar a dignidade e o valor, a importância do morto. É ter a certeza que aquela pessoa que vai ser sepultada com profundo apreço e admiração da comunidade. Na África do Sul, por exemplo, você pode contratar um pranteador e entra aos gritos, desesperado no meio do velório. E se pagar uma taxa extra, ele até ameaça se jogar dentro da cova. Mas custa um pouco mais para fazer isso. Em Essex, na Inglaterra, também existe uma empresa. Não se esperaria que os britânicos, com todo o seu rigor ético-social, se atreveriam a esse tipo de prática, mas eles também têm. É claro que lá as pessoas vão elegantemente vestidas ao velório, roupas pretas, luvas, chapéu, mulheres de véu, óculos escuros e uma lágrima furtiva escorrendo no canto de um dos olhos. Elegância é tudo, até mesmo na hora do funeral. Na China, a mais famosa pranteadora se chama Hu Xingliang. Essa jovem trabalha com o irmão dela. Dizem que são os mais caros pranteadores que você poderia contratar. Os dois vão ao velório. Na primeira parte eles cantam, eles dançam. E no ocaso da sua apresentação, Hu Xingliang se joga no chão e, chorando copiosamente, ela vai se arrastando em direção ao caixão, pedindo que o morto volte para casa. Não há nada novo sobre isso, como disse, há milhares de anos isso acontece. E a história que nós temos meditado nesse mês é a história de um homem que, por causa de uma criança, por causa da sua pequena filha, o nome dele é Jairo, ele mudou as suas prioridades, ele se concentrou na petição que deveria fazer a Jesus, e hoje nós vamos falar da sua perseverança. Porque a perseverança de Jairo se dá no meio de um cenário como esse, de pessoas desesperadas, chorando de modo tão falseado como veremos no texto. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Agora nós vamos saltar ao versículo 35, que estamos meditando apenas nessa história e não na mulher hemorrágica, mas eu vou fazer referência a ela num instante. A partir do versículo 35. Falava ele ainda, isso é Jesus, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente.
Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Eu encorajo você a procurar lá no YouTube as 2 primeiras mensagens, porque você vai ter mais pano de fundo e mais informações sobre esse texto. Mas como disse, nós vimos na primeira parte a prioridade de Jairo, a segunda parte a petição de Jairo, e hoje nós vamos falar sobre a perseverança de Jairo. O cenário, como vimos, é um cenário extremamente conturbado. Jesus está ali pressionado na praia, no mar da Galileia. Uma grande multidão está à sua volta. Só o fato de Jairo conseguir um caminho para chegar até ele foi uma coisa impressionante, porque nós deveríamos entender que há milhares de pessoas ao redor de Jesus ali. Mas agora é hora de fazer o caminho inverso, de Jesus acompanhar Jairo no meio dessa multidão e abrir caminho para chegar aonde está a filha de Jairo, que num primeiro momento está adoecida, à beira da morte. Para conseguir fazer esse caminho, apenas para fazer o caminho, era necessária essa perseverança da parte de Jairo, como nós veremos. A perseverança, o conceito de perseverança na Bíblia é extremamente importante. No discurso escatológico de Jesus, o discurso escatológico, ele diz que aqueles que perseverarem até o fim da tribulação, eles seriam salvos da tribulação. Quando nós lemos os escritos de teólogos antigos, ou quando pensamos na formulação calvinista do campo da soterologia, afirma-se, por exemplo, a perseverança dos santos. Mas não são apenas teólogos de matriz calvinista que fazem essa afirmação. Todos os estudiosos das Escrituras entendem esse valor. Veja você que Charles Wesley, irmão de John Wesley, que não poderia ser considerado calvinista de modo algum, escreveu o seguinte sobre a perseverança: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você puder. David Livingstone, que foi um médico missionário para o interior da África em meados de 1800, ele disse: eu estou pronto para ir a qualquer lugar, desde que seja avançando. Decidi nunca parar até chegar ao fim do meu objetivo. George MacDonald, escritor também congregacional, disse o seguinte: para manter uma lamparina acesa é preciso colocar óleo constantemente nela. E o considerado príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse: nunca se esqueça que foi com perseverança que o caracol entrou na arca de Noé. Perseverança, não desistir, é extremamente importante para todos nós. E o que nós nos deparamos aqui nessa situação é que Jairo, nesse momento, se encontra entre 2 polos. O primeiro polo eu chamo de o polo da interrupção. Imagine a situação dele. Ele tem a sua filha doente, ele certamente esgotou todos os recursos que a sua posição, o seu poder e o seu prestígio poderiam lhe dar para resolver o problema de saúde da sua filha, e nada deu certo. Agora toda a sua esperança repousa-se sobre uma pessoa, e uma pessoa apenas: Jesus. Em dias que não existiam redes sociais, comunicações de alta velocidade,
Ele está aguardando que Jesus retorne de alguma maneira. E Jesus retorna de Decápolis, atravessando o mar da Galileia. E parece que é uma provisão tão especial para ele. Ele vai ao encontro de Jesus, ele abre mão de tudo, ele rasga o seu caminho no meio da multidão, ele consegue chegar até Jesus, ele se lança aos pés de Jesus, ele faz a sua prece a Jesus, Jesus se dispõe a ir com ele, e enquanto ele vai caminhando, versículo 24, por favor, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. A palavra grega utilizada aqui é uma palavra que descreve quando alguém é apertado de todas as direções. Veja você, Jesus tem uma virtude tão grande, basta ler o Evangelho de Marcos, que é o mais dinâmico de todos, e você vai ver que apenas as pessoas tocarem em Jesus, elas serão curadas. É o que vai acontecer na sequência da história. Então as pessoas vêm comprimindo Jesus, apertando Jesus, como se cada um pudesse tirar um pedaço de Jesus. Imagine o que representava andar no meio de uma multidão, pressionando de todas as direções Jesus e Jairo. E note que o texto descreve que a situação da filha de Jairo é tão sensível, porque ele descreve que a sua filha está à beira da morte. A palavra grega utilizada aqui é escatós, que é a mesma raiz para escatologia, que é o estudo dos últimos tempos. O que Jairo está dizendo é: a minha filha está no limite, Jesus. A minha filha está no seu último fôlego de vida. Minha filha está à beira da morte. Vem comigo. E eles vão, e a multidão o comprime, a multidão o aperta, e Jairo continua seguindo com Cristo em direção à sua casa, até que uma mulher desesperada, doente, vem por trás de Jesus, toca na capa de Jesus, é curada. E Jesus poderia simplesmente seguir o caminho, mas Jesus para. Quem me tocou? Alguém me tocou. Jairo, Senhor, não tem problema, vamos embora, vamos em frente. Não, Jairo, alguém me tocou. E os discípulos: Senhor, todo mundo te toca, vamos. A ideia é: vamos logo resolver essa coisa lá na casa de Jairo. Não, alguém me tocou. Se você fosse Jairo, nessa hora: Senhor, essa mulher furou a fila, eu cheguei antes, vamos, Senhor. Mas há um silêncio em Jairo, porque as duas ações anteriores resolveram várias questões interiores, e Jesus para ali nisso que me parece ser uma grande interrupção. Por quê? Há um profundo paralelo aqui. A filha de Jairo tem 12 anos e está à beira da morte. A mulher anônima está doente há 12 anos. E Jesus chama essa mulher de minha filha. Jairo, você tem filha? Sim, Jesus. Eu também tenho, Jairo. E essa filha precisa de atenção. Os discípulos estão olhando ali, e me parece que a razão porque os discípulos querem ir logo, estão apressando a Jesus, é porque Jairo é um homem muito importante. Ele na cidade é o homem talvez de maior destaque. Mas quem é essa mulher? Por que parar por essa mulher? Por que se interessar por essa mulher? Mas Jesus para. O que nós temos aqui, meus queridos, é um aparente atraso. Já teve essa sensação? Que parece que Deus está atrasado? Um aparente atraso parece presumir um certo descaso. Mas Deus, Ele não trabalha no nosso tempo. Deus não trabalha no nosso tempo. E não se pode domesticar o leão de Judá. Deus nunca está atrasado. Deus nunca está adiantado. Deus está sempre na hora certa, e por isso Deus não tem pressa.
Ele faz o que deve ser feito no seu bom tempo, segundo a sua boa providência. E com isso, Jesus está ensinando Jairo, mas ele está ensinando os seus discípulos o valor de todas as pessoas, o apreço que ele tem por todos, nesse aparente atraso, nessa interrupção a uma lição. Um professor em Notre Dame disse o seguinte, ele estava já se aposentando, ele falou: eu passei a vida reclamando das minhas interrupções, até que eu entendi que era nas minhas interrupções que estavam as minhas grandes lições. Onde está você nesse momento? Nas suas orações, nos seus pedidos, nas suas expectativas em relação a Jesus? Talvez você esteja agora se sentindo no meio de uma grande interrupção. Parece que Deus não está respondendo a sua oração no seu tempo. Eu gostaria de propor que no meio desse aparente atraso, que não há descaso, há uma providência divina. Jesus, Deus encarnado, estava ensinando algo a Jairo, estava ensinando algo aos seus discípulos, e em toda situação de aparente interrupção e atraso, Deus está nos ensinando algo. O que poderia Deus estar ensinando você nesse momento? Pense, não passe de largo, não despreze esse momento, porque Jesus queria que eles tivessem atenção em tudo aquilo que estava acontecendo, para que pudessem tirar proveito da lição. Nesse aparente atraso, nessa interrupção na sua vida, o que você crê que Deus pode estar te ensinando? Pense nisso, há algo. De todo modo, quando nós temos uma situação como essa, de interrupção, é preciso ter perseverança. Não parar no caminho, prosseguir. O segundo polo, o primeiro polo então é o quê? Interrupção. Vou perguntar para esse lado aqui, olha. Primeiro polo é o quê? Agora eu vou perguntar para esse lado. Primeiro polo é o quê? O segundo polo é desilusão. É entre a interrupção e a desilusão que nós precisamos exercitar esse convite que Deus nos faz de perseverança. Veja como a situação se agrava no texto. Versículo 35, 38 e 39. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? 38. Jesus, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. 39. Ao entrar lhes disse Jesus: por que estáis em alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Você percebeu aqui no texto? A situação vai se agravando. Ela começa com uma interrupção e desemboca numa desilusão. Diz assim: a sua filha morreu. Nem incomode mais Jesus, ela já morreu. E numa cultura em que se contrata pranteadores, eles já estão lá, já estão pranteando a menina. E eles tinham todo um rigor da prática. Por exemplo, rasgar as roupas, bater no peito. As mulheres, por exemplo, rasgavam as suas roupas privadamente e depois saíam com uma cobertura por baixo, mas demonstrando o seu luto e a sua dor. As mulheres deveriam usar a roupa rasgada por pelo menos 30 dias para demonstrar o seu luto. Depois disso poderia remendar um pouco, até que finalmente restaurariam completamente a roupa. Tocavam flautas com uma melodia triste. Se uma pessoa fosse muito pobre, talvez tivesse um único flautista por ocasião. É essa a situação que está acontecendo ali. O Jairo, esquece, já montamos o funeral, Jairo. O pessoal já está rasgando roupa. Outra coisa, eles arrancavam o cabelo. Jairo, o pessoal já arrancou o cabelo, já rasgaram roupa, os flautistas estão tocando. Desilusão. O que fazer nesse momento de desilusão?
Como responder a essa situação? É no meio de interrupção na vida e desilusão que Jesus nos convida à perseverança, a não desistir, a insistir, a prosseguir, a ir adiante. É exatamente o que encontramos na sequência do texto. Veja só, versículo 36 em diante. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Literalmente Jesus disse: continue crendo. Veja a hipocrisia dos pranteadores. O versículo 40 diz que eles riam de Jesus. E o verbo no grego aqui é o seguinte: eles riam e continuavam rindo. Lágrimas de crocodilo. Enquanto mastiga a vítima, caem as lágrimas. É assim que eles estavam fazendo. Choravam, mas da mesma maneira que acharam graça no que disse Jesus, riam-se e riam-se dele. De modo incontrolável, eles riem do autor da vida. Versículo 41. Tomando-a pela mão, Jesus disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se em pé a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram sobremaneira admirados. Aqui nesse texto, valeu o ditado: quem ri por último, ri melhor. Eles riram de Jesus, eles desafiaram a capacidade de Jesus, mas Jesus, com simples palavras em aramaico, não é palavra mágica, supersticiosa, apenas aramaico, a língua do dia a dia dos judeus daquela região na época: Talita cumi, menina, eu te mando, levanta-te. E a morte virou vida, e o pranto virou alegria, a desesperança deu lugar à esperança novamente. Mas e Jairo? Continue crendo, prossiga acreditando, porque entre a interrupção, esse tempo que parece que Deus não está nos respondendo, a desilusão das notícias ruins que vêm ao nosso encontro e nos desencorajam, entre um e outro, há o divino convite dizendo: continue crendo, persevere, não desista, vá adiante. É muito curioso que nesse texto, Marcos, que é o intérprete de Pedro escrevendo o Evangelho, e ele escreveu o Evangelho em grego, nós sabemos disso, mas ele coloca essa expressão em aramaico. Essa expressão tem em aramaico: Talita cumi. E os tradutores fizeram muito bem em manter em aramaico e nos dar a tradução dela. Fizeram a transliteração e a tradução do que significa isso. Veja você, o que eu imagino, Pedro foi uma das poucas testemunhas oculares desse milagre. Ele entrou naquele lugar de uma pessoa morta. Outra coisa, quando essa turma vem dizer assim que a menina está morta, os pranteadores, as carpideiras, os flautistas, eles estão lá fazendo grande alvoroço, é mais ou menos assim: olha, os legistas já afirmaram que ela está morta, porque são os profissionais da arte fúnebre que constataram isso. Pedro está ali dentro com Jesus e com os pais da menina, observando uma criança que está morta, e ele ouve. Pedro, judeu da região dele, ele ouve em aramaico essas palavras: Talita cumi. Há um tempo um colega estava editando uma série de programas de rádio que eu fiz, foi mais de 70 horas que esse moço editou. Vocês conhecem, gente boa, gente nossa, o Alexandre. E ele falou: olha, pastor Leandro, eu editei tantos programas com a sua voz, que a voz da minha consciência agora é a tua. Quando eu penso em alguma coisa, eu ouço a sua voz lá dentro da minha cabeça. Ele falou uma coisa tão estranha. Imagine anos depois, Pedro lembrando daquele episódio. Ele não conseguia lembrar de outra voz que não fosse a voz de Jesus dizendo: Talita cumi.
Ele não conseguia pensar em grego aqui. Ele tinha que dizer na língua que Jesus disse, porque essa voz de Jesus não saía da sua mente, não saía do seu coração. Aquele Cristo que é capaz de trazer de volta à vida os que morreram. É a voz de Jesus. Quando falamos da perseverança de Jairo, não estamos falando de uma coisa, não estamos falando de um sentimento, nós estamos falando de uma pessoa. Perseverança não é uma coisa, perseverança não é um conceito, perseverança não é uma ideia. A perseverança aqui é uma pessoa, é Jesus, que pela instrumentalidade das suas palavras ajuda um homem a ir adiante. O que você precisa para ter perseverança, o que você precisa para prosseguir entre a interrupção e a desilusão, você precisa de uma pessoa, Jesus. Ouvir a palavra de Jesus, abraçar a palavra de Jesus, aceitar a palavra de Jesus e ir em frente. Eu gosto desse pequeno poema que diz assim: Talita cumi, menina, levanta, disse aquele que pode salvar. Talita cumi, menina, levanta, o abraço da morte não te pode levar. Talita cumi, menina, levanta, de seu leito, silêncio e adeus. Talita cumi, menina, levanta, reconhece a voz de Deus. Talita cumi, menina, levanta, anda, canta, pula, dança, celebra a vida, pois o reino é teu. Sim, o reino é teu, o reino é das crianças. Nessa manhã, qual é a sua interrupção? Qual a sua desilusão? Nenhuma delas é páreo para a doce presença do Salvador Jesus. Convido vocês a se colocarem em pé. Vamos orar.